Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Lift and Talk, um podcast criado para apresentar pessoas de verdade, trazer conteúdos de qualidade e fazer você pensar. Nesta primeira edição, temos como convidados a Amanda Bassetti e Matheus Ferro, ambos atletas profissionais de CrossFit. Eles vão falar um pouco sobre programação de treino, sobre o seu dia a dia, nutrição e muito mais. Curte aí! Muito bem, Amandinha. Fala um pouco pra gente da sua... Se apresenta, fala um pouco pra gente da sua carreira, de como você começou o CrossFit. Bom, acho que a minha carreira no CrossFit é muito diferente da maioria dos atletas, porque eu não tenho nenhum background esportivo, né? Eu não tinha nada a ver com esporte, eu era totalmente nerd, eu só estudava e o dia inteiro. Não tenho nenhum background, zero. Tipo, eu fazia educação física na escola, era isso que eu fazia, aquele rola-bola lá. E eu comecei a treinar o CrossFit porque eu estava muito sedentária. Então, eu tinha passado na faculdade, depois de um ano de cursinho, precisava, né, botar ordem, assim, completamente nada saudável. Uhum. E apaixonei no negócio, porque eu acho que atleta tem uma coisa de competição ali que o CrossFit... Ele tá no sangue. Nossa, o CrossFit ele te seduz de uma maneira e eu queria ficar boa. Então, eu queria ficar boa naquele negócio ali. E não é que eu queria competir, eu queria ir para grandes competições. Não, eu queria ficar boa. E aí fui indo. Só que eu insisti muito, assim. Insisti muito. Foram muitos anos. Tipo, eu classifiquei a primeira vez para o TCB na minha 4ª tentativa. Então, assim, foram muitos anos. Só que depois disso embalou, né? Porque do TCB eu já classifiquei para o BCC, para o TCB de novo, para outro BCC. Então, fui para 3 regionais, né? E que a gente chama de regional, né? Mas nem é mais, mas... Sim, sim. E 4 TCBs. E tudo isso na base da mais pura insistência. Porque eu me apaixonei mesmo. E aí eu transformei isso na minha carreira, não só como atleta, mas como profissional também. Como empreendedora, né? Larguei a faculdade, fui fazer educação física, né? Entrei lá na Crown como sócia. Então, comecei a viver disso, assim. Mas uma coisa completamente inesperada, assim. Quem me conhece de adolescente fica tipo, o que aconteceu aqui? Mudou a página totalmente. Mudou o livro, mudou a página. Você não fazia física? Cara, quando eu fiquei sabendo que ela fazia física, eu falei, mas o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada aí? O máximo de competição da minha vida era Olimpíada de Física e Matemática e Química. Que loucura, né? Infelizmente, não é tão irregular a gente ver aqui no Brasil pessoas que mudaram drasticamente, assim, de facu, né? De carreira, né? Eu tava comentando isso com um amigo meu um tempo atrás, que exatamente, aqui no Brasil a gente não tem a cultura da multiatividade. Uhum. Aqui o cara, ele tem que ser uma coisa só, e se ele for outra, entorta uma boca. Isso é muito louco. O cara é empresário, mas ele quer ter uma vida de atleta e fala, não sei, vai prejudicar no trabalho do cara. Pô, não, velho, não vai, entendeu? É como se você tiver... É muito engraçado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente estava falando disso, né? Você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo e ninguém vai te criticar. Ninguém. Fala assim, o cara é brabíssimo, ele faz faculdade e é atleta de natação. Sim, tá tudo certo. E ele é bom nos 2. Eu acabei de ver um dos atletas que ganhou o Mundial agora de levantamento olímpico. Ele é colombiano, o Lesman. O cara acabou de formar em engenharia e ganhou o Mundial de, assim, anos-luz na frente de todo mundo. Tranquilão. O Fraser foi assim também, né? O primeiro vice-campeonato dele foi enquanto formando, né? Enquanto formando. E quantos atletas do Games... Hoje é mais difícil, mas ainda acontece, de gente que está fazendo faculdade. Sim. Né? Mas aqui não eu tem essa vou cultura. segurar essa linha, que acho que tem uma linha boa pra gente conversar depois. Matheus, fala um pouco da sua, Boa. Bom, sua entrada no esporte. A gente vinha conversando no off aqui, né? Mas recapitulando aí. Bom, comecei na natação. Desde os 8 anos eu entrei pra natação, mas um detalhezinho que eu não tinha contado é que eu entrei por causa que eu tinha bronquite asmática. Então, acho que um monte de gente tem isso daí. Massa, e resolve. Ajuda a criança mesmo. E aos 13, meu professor de natação na época, Estevam, um beijo. Você salvou minha vida, não sabe. Ele virou para minha mãe e falou assim,
seu filho, ele é bom na natação, só que ele é muito preguiçoso. E eu escutei aquilo. E aí minha mãe chegou em casa, minha mãe sempre... Mas que viés, né? Podia ter dado tudo errado, né? Minha mãe me sentou, lembro disso até hoje. Ela me sentou na cadeira, minha mãe ajoelhou no chão, olhou na minha cara e falou assim: o tio Estevão falou que você é preguiçoso. O que você vai fazer com isso? Aí eu falei, Mãe. Então tá bom, então. Bravíssima. 2, 3 anos depois, eu estava competindo. Competi paulista, brasileiro, sul-americano e foi que foi. Deu tudo certo. Até os meus 19, 20 anos, que eu tinha um sonho de nadar as Olimpíadas, mas tive uma lesão no ombro. Eu falo assim, caminhei tanto, viajei tanto com a natação para me machucar em São Caetano. E, em Borboleta, me machucou. Fiquei 1 ano e 2 meses sem praticar nada. Aí, isso eu tinha 20 anos. Aos 25, 26, eu comecei o CrossFit. Não gostei no início, mas depois comecei a praticar e foi uma história até rápida, que em 6 meses eu decidi que eu queria competir depois de assistir o Games. E eu treinava 2 vezes por semana. E aí a dica do Fernando e do André, donos da CrossFit Indaiatuba, era: você tem que treinar todo dia para esse negócio aí que você está querendo fazer. Olha, eu acho que 2 vezes por semana não vai ser suficiente. E aí fui assistir TCB, assisti sempre como espectador, isso em 2016. Em 2017, foi minha primeira tentativa numa competição, que foi as seletivas, que ainda, não sei se você lembra, ela era dentro do box. Sim, a seletiva em 2017 sim. ainda. Daí eu fiz na PAN, em Paulínia. Massa. E fiquei Eu 1 também. ponto do... É verdade, você também estava lá. Fiquei na mesma situação, Eu inclusive. fiquei 1 ponto do primeiro colocado. Nossa. Felipe de Rosa, tamo junto. Ele ganhou de mim lá. E, foi um chororô, porque eu arrumei um amigo e, ao mesmo tempo, um atleta que era adversário ali na arena, mas arrumei um amigaço. E a gente se ajudou dentro da competição. E aquela coisa, na hora que o sino apita, é cada um por si. Lógico. Mas na hora que acaba, eu acho que você tem que entender que o cara do lado de lá também tá dando o melhor dele. Sim. E deu tudo certo para mim e para ele. A gente foi pro nosso primeiro TCB, foi irado, foi uma experiência, assim, animal. Mas eu tenho curiosidade muito louca sobre o meu primeiro TCB, que eu consigo pular de 2017 para 2021. É um link absurdo que eu sempre falo disso. Em 2017 foi meu primeiro TCB. Fabinho De Kick, Poços de Caldas, já vinha numa história dentro da CrossFit durante um tempo. Sim. Velho de guerra. 2013. Eu lembro que eu fui assistir. Eu falo que o Fábio ele colocou cimento no CrossFit, sabe? Nossa, bicho é antigão. E eu tinha o Fábio como uma referência, que era o meu primeiro ano. Eu vi o Fábio e falei, mano, que animal. Ele é magrelo que nem eu e performa. Acho que dá. Acho que dá. Aí eu falei, muito louco. E, obviamente, que não é por causa disso, é uma piada, mas em 2017 teve a primeira prova, a primeira prova do TCB eu fiquei em último. Eram 60 atletas, não 40 como hoje. Cara. Eu fiquei em 60º. E o Fábio De Kick ficou em 59º. Então, eu fiquei em 60 e ele ficou em 59. Pula a página, em 2021, tá eu e ele no mesmo time no Games. E somos os únicos brasileiros que chegamos lá em time. Então, é um link muito louco. E como você realmente não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Não dá. Você só se entrega, faz o que tem que fazer e amanhã pode ser que seja muito louco. E estamos aí, desde essa época, competindo e trabalhando e vamos ver. Muito massa, muito legal. Me fala uma coisa, você com a visão que você tem hoje, aproveitando aqui, falar um pouco de CrossFit em relação aos esportes, a gente tem contato com muitos esportes hoje, né? Sim. O CrossFit, acho que trouxe uma das variáveis mais incríveis, fez a gente ser crítico em relação às programações, a como a gente foi estimulado anteriormente em outros esportes e tal. E a gente percebe hoje que outros esportes não têm tanto cuidado em relação à estruturação, para a prática em si. Não importa, eu não estou aqui para criticar nenhum esporte, eu só estou dizendo que o que a gente vive no CrossFit traz para a gente uma visão muito diferente em relação a isso, né? E daí eu queria a opinião de vocês sobre isso, né? Vocês estão ligados também a outras coisas, né? Você também, a Mandinha também está envolvida agora com triatlon. Profundamente. Profundamente. Pode contar as coisas. Pegou gosto. Sim. Segura. E às vezes as pessoas não têm ideia de quanto o core faz diferente numa bicicleta, faz diferença numa bicicleta, de quanto uma técnica apurada
faz diferença no mar. Então, queria a opinião de vocês sobre isso também, sobre essa visão, sobre não o esporte em si, mas quanto faz diferença os acessórios, a parte de programação e estruturação em si. Irado. Dale. Bom, eu acho que o legal do CrossFit é que ele abre a nossa cabeça, né? Porque o que a gente vê nos esportes é o final. Então, a gente vê a hora que a galera tá competindo. A gente, como espectador, não pensa em como é o treinamento. E o CrossFit, o que a gente faz todo dia no box, é muito semelhante ao que os atletas fazem fora da competição. Sim. E acho que é por isso que abre muito a nossa cabeça para isso, né? E a gente começa a enxergar as coisas de outra maneira e ver como coisas muito básicas não são feitas. Sim. É impressionante, porque eu acho que o crossfiteiro, ele virou noiado em detalhes, né? A gente é meio louco, eu acho. Exatamente. Tudo a gente quer ver em câmera lenta, tudo a gente quer ver como que eu melhoro, não sei o quê. E a gente vira para os outros esportes e fala, pô, ninguém faz isso. Tipo assim, até pouco tempo atrás, ninguém nem assistia levantamento olímpico. Sim. Né? Ninguém assistia um levantamento olímpico em câmera lenta. Ninguém pensava em usar levantamento olímpico para treinar para os esportes. Que isso lá fora é regra. Aqui é raridade. Exatamente. Né? E ver, sei lá, um atleta de triatlon, por exemplo, não pensa em correr descalço. Muito ele não difícil. pensa. Ele não vai, assim, buscar um preparador físico para fazer um treino de fortalecimento. Pô, isso começou agora. E eu acho que muita das razões para isso acontecer é o crossfitter. A gente infectou. No melhor sentido, sim, é verdade. Também acho. Porque, assim, começou uma coisa de treino funcional que antes também não existia. E eu vejo isso muito, por exemplo, lá no triatlon, agora a galera faz treino de fortalecimento. É um funcional. A galera faz funcional para fortalecer pro triatlon, coisa que ninguém fazia antes. Não, a gente tá falando desse esporte, mas até no bodybuilding. O que hoje os caras, eles vão conjugando exercícios, conjuga. De repente, os caras estão conjugando 4 exercícios. Falei, irmão, isso daí o CrossFit já faz. Não tem novidade. Não tem. Pra gente, isso não é novidade. Eu acho que parte, falando especificamente de segmento, existe uma questão muito tradicionalista em relação a que se você vai fazer hipertrofia, não pode fazer força, vai fazer força, não pode correr, vai catabolizar, tem um monte de celeuma em volta disso, que é muito difícil romper. Porque apesar da medicina se atualizar muito rápido, ter muita informação disponível, nem todo profissional tá ligado nessa atualização. Então. Mas aí é um ponto que eu bato sempre. Quando eu estou conversando sobre esporte ou preparo físico, ou planilha, sei lá. Primeiro vem a prática e depois vem a teoria. Não é o contrário. Não vem primeiro a teoria. A teoria, a prática foi teorizada, não o contrário. É porque a teoria tá vindo também. Inclusive, em câmera lenta, vem vindo a teoria. Sim, exato. Né? Porque até ontem mesmo, as pessoas falavam mal de treinar endurance e força, né? Não pode misturar. Não vou treinar hipertrofia e endurance. Isso caiu por terra já. Isso, se você pegar qualquer pesquisa hoje em dia que é realizada, você vai ver que não tem interferência. Sim. Regularmente, a gente utiliza, por exemplo, volume como finisher de força. Regularmente a gente usa. Sim, aí vem o Chris Hinshaw e fala assim, se você correr bem, você vai aumentar marcadores como back squat, deadlift. Aí você fala, no que faz sentido? Então, treina comigo que você vai entender. Aí você treina 2, 3 meses a programação do cara, você aumenta em 20% seus marcadores. Calma aí, velho. Entendeu? É uma loucura. Porque a teoria vem depois da prática. Exato, primeiro Porque aí você pega os atletas bons, você pega a nata. Como é que esses caras treinam aqui? De tal maneira. Então, eu vou pegar isso aqui e vou criar uma teoria em cima e a gente vai testar. É assim que funciona. Por isso que a prática vem antes. E por isso que não adianta você pegar um livro de fisiologia e achar que você vai virar treinador de qualquer esporte que seja. Você tem que se enfiar lá nele primeiro, né? O CrossFit trouxe um outro desafio também, né? Por exemplo, pensando no aspecto das academias, dos boxes, escolar profissional adequado, qualificado, é muito difícil, né? Você não tem essa preparação técnica na faculdade. Sim.
Os cursos disponíveis hoje que a gente tem, quando são bons, são de outros países, e aí as taxas de conversão estão muito caros para a gente. Pessoalmente, estou tentando fazer um curso que está 8 mil euros. Imagina, fica eu nem renovei meu level 1. Deixei Então, meu level 1 vencer. Não tô nem dando aula em boxe. De verdade, faz 1 ano que eu não dou aula de boxe. Tô dando só personal. Sim. Eu vou gastar 6 mil reais? Pois é. É a necessidade que vai fazer você refazer o curso. Né? Entende? Especialmente no caso do Level 1, que não tem uma qualificação técnica para você, né? Tipo, não vai te agregar não vai em nada me agregar. Já hoje. fiz, inclusive. Exato. E aí, qualquer curso que você quer fazer, é isso aí, mais de 5 mil reais. Sim. Principalmente no CrossFit. No CrossFit é $1.000. Então, qualquer curso que você vai fazer é de ginástica, de LPO, Sim. que seja, $1.000. Pelo menos $1.000. Que para um americano, $1.000 é 1.000 moedas. É nada. 1.000 moedas, é isso aí. Perto do que é $1.000 pra gente. Perto do que é $1.000 pra gente. Aproveitando que a gente está falando ainda de performance, queria que vocês me contassem um pouco do dia a dia, do contexto alimentar, mas mais principalmente focado na questão de performance. As pessoas... Eu acho legal entender o lado do combustível da comida, sabe? O que colocar em qualquer momento. E era isso que eu ia te comentar. Olha que coincidência. A gente sentou aqui, a gente estava falando disso. Ah, que ótimo. Exatamente nesse momento, eu estou mudando todo o meu pensamento alimentar. Porque eu estou trabalhando numa linha... Não, trabalhando assim, eu estou me conhecendo dentro de uma linha energética chamada mTOR. Uhum. E já faz um tempinho. E eu tive que mudar algumas coisas. A minha ideia hoje é colocar energia para dentro, mais energia do que eu gasto. Tá. Só que isso é muito relativo. Tá. Por exemplo, no dia de hoje, eu vou trabalhar pouquíssimo. Sim. Dentro da minha carga horária de treino e tudo mais. Então, eu não posso colocar muita energia, porque isso pode gerar letargia. Sim. Então, existe todo um cálculo diário para o que eu vou comer. E eu estou fazendo isso, assim, a conta gotas, porque senão você, às vezes, não consegue bater o que você tem que comer. Às vezes você come muito abaixo. Então, tudo indo aos pouquinhos. Uma das coisas que é engraçado, cara, que eu coloquei na minha alimentação recentemente, o segredo, hein? Cuscuz, cara. É muito louco. Cuscuz. Eu coloquei cuscuz. Não conta pra ninguém da Bahia. Não conta. O pessoal da Bahia, pode parar. Vai no pãozinho. Mas, exato. Agora, o cuscuz, eu li muito sobre as propriedades desse alimento e tudo mais. E para nós que fazemos esse tipo de treinamento, todas as propriedades dele faz muito sentido para a gente. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou acrescentar. Lógico, é igual tomar ômega 3. O cara quer tomar um pote de ômega 3 e quer desinflamar o corpo inteiro. Não, é a longuíssimo prazo. Perfeito. E tudo mais. E tem feito muito sentido para mim. Então, assim, o que eu tenho feito é teste AB. Vou testando, vou achando a minha quantidade ideal, porque eu não acredito em dieta com substantivo próprio. Perfeito. Entendeu? Que tenha nome. Sim. Dieta que tenha nome não existe, para mim. Então, eu vou nessa linha, assim. Para quem não entende muito de nutrição, é legal pensar o seguinte. Quando a gente está falando de performance, qualquer pequena alteração pode trazer muito sucesso ou fazer uma catástrofe. Então, é por isso que atletas de ponta medem o que comem, pensam em coisas pequenas, porque isso faz muita diferença de verdade. Existe uma diferença muito grande, né? Eu vi isso esses dias, de fazer dieta e comer saudável. Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. saudável e tô gordo. Dá. Então, exatamente. Dá para engordar comendo Posso saudável. passar para quem quiser, aí é fácil. É isso. Amanda, você tem já um contexto mais um pouco complexo nisso. Conta tudo para nós. Para mim sempre foi um problema, porque eu nunca consegui emagrecer. Assim, era um sofrimento, mas desde criança e não entendia. É uma coisa frustrante, é uma coisa que ficou física para mim, de dor, de ódio, de ódio. Imagina uma criança, adolescente, você vai no nutricionista e ele fala, não, vou fazer uma dieta super restritiva, vamos perder 2 quilos. Aí você fala, então vamos embora. Vamos, E fazia, e dali, e dieta, emagrecia 200 gramas. Cara, não tem quem não fique frustrado. Isso foi a vida inteira. E assim, eu acredito que isso me atrasou muito de conseguir chegar na elite e ainda é muito complicado para mim. E eu fui descobrir depois de muitos anos que eu tenho uma leve resistência à insulina e isso
assim, como que ninguém nunca descobriu isso e como que ninguém nunca pensou que isso poderia me ajudar. Então, eu passei por todas as fases que você imaginar. Então, fiz dieta muito restritiva, já tomei remédio para resistência à insulina. E tudo isso foram fases que foram momentos todos ruins, então, resultados ruins, que me ajudaram a entender o meu corpo. Então, hoje, depois de quantos anos? São quase 10 anos de fazendo CrossFit, que eu consegui começar a entender como que eu tenho que me alimentar. Então, há muitos anos, eu já mudei de nutricionista algumas vezes, porque eu queria achar alguém que fosse entender não só do esporte, não só da minha situação específica, que não só tenho resistência à insulina, como sou vegetariana. Detalhe. Pois é. Vegetariano também é gente, é bem saudável pra também caramba. somos legal. saudáveis, Come sofremos. saudável. Tá vendo? Come saudável. Não Sim. necessariamente. É possível, é possível. Não necessariamente. E a gente tem uma rotina que é diferente. Então, tem dia que eu não treino, tem dia que eu treino 2 horas, tem dia que eu treino 4 horas. Tem dia que é 2 horas que eu tô fazendo força, tem dia que é 2 horas e meia eu tô fazendo baixa intensidade. Então, como Sem parar. Sem parar. Exatamente. Como é que eu vou fazer uma dieta Regular. para todos os dias, entende? A Isso dieta não dos tem anéis de sentido. Saturno. Isso. Eu já briguei com vários nutricionistas por causa disso. Eu falo, gente, não tem sentido. É. Não tem sentido num dia eu gastar 3.000 calorias, no outro dia eu gastar 1.000 calorias e eu querendo emagrecer, porque sempre quero. Como é que eu vou ter a mesma dieta? Sim. Então, assim, demorou para eu achar um nutricionista que fosse fazer uma dieta que realmente fosse para o meu dia a dia. E isso é muito importante. Porque talvez para uma pessoa que treina 1 hora por dia, isso não faz tanta diferença. Ah, mas acho que faz não, também. faz diferença. Faz. Mas é muito diferente, porque essa pessoa treina 1 hora por dia, o dia que ela não treina, ela precisa recuperar. Sim. Então, talvez para ela comer aquele um dia que ela não treina, ela come um pouco a mais, beleza, ela vai recuperar para treinar no outro dia. Agora, a gente, como é que faz isso? Não é É possível. aquela história. Uma coisa é você pegar um Celta e pisar o pé no freio com ele na máxima, é uma coisa. Ele vai reagir de uma maneira. Outra coisa é você pegar uma Ferrari, na máxima da Ferrari e pisar o pé no freio. Provavelmente o estrago vai ser complicado. É difícil. É. Aí, assim, e eu acho que uma coisa que falta para muita gente é se atentar ao próprio corpo. Então, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu falei assim, isso que não tá certo, porque eu não vejo ninguém assim. Por que eu sou assim? Então, eu falava, mano, toda competição eu ficava, tipo, morta, letárgica. E como eu sou ansiosa, eu, por muito tempo, achei que era isso. Eu falava, tô ansiosa, por isso que eu não tenho energia. Fico, não, mano, eu tenho resistência à insulina. Eu vou lá, meto um açaí pra dentro. Nossa, Carnaval. Eu vou ficar letárgica. Por favor, me traga um Você travesseiro. É lógico que eu vou querer dormir. E quanto tempo para eu descobrir isso? Sim. Entendeu? Então, assim, se você não fica atento ao que está acontecendo no seu corpo, se você não vai atrás, ninguém vai fazer por você. E ninguém faz mesmo. Fui eu que fui atrás. Falei, então beleza, eu tenho resistência à insulina. Tá. Tomo remédio para resistência à insulina, perco toda a minha massa muscular, porque já aconteceu. Fiquei a capa da gaita. Você tá linda. Beleza, não consigo fazer um clean com 80 quilos. Não adianta. Não adianta. Você pode ganhar de uma maneira, mas você vai perder de outra maneira. A história do freio. Qualidade. Aí, o que eu fiz? Descobri um negócio aqui. É um monitor glicêmico. Quer saber? Eu vou botar esse negócio. Botei Que, aliás, negócio. é um recurso bem recente. É muito recente. A gente tá falando da Tinha medicina... aquele esqueminha de você furar o dedo toda hora. Você podia usar, mas você ia ficar uma peneira depois de uma semana. Exato. Mas hoje tem esses petzinhos que você coloca no braço Mantém e fica durante ali um período. Exato. Descobri num podcast de sei lá quem que eu tava ouvindo. Falei, não tem no Brasil. Aí falei, nossa, mãe, olha, queria esse negócio aqui, vou ter que encomendar de fora. Aí ela, Amanda, tem na farmácia isso. Olha. Aí eu falei, como assim? Ela é monitor glicêmico. Tipocondríaca da dica, né? E pior que nem é, porque meu avô ia colocar. É um monitor que fica em você. Massa. Falei, legal. Não tem um aplicativo lá, igual os gringos têm, Sim, mas funciona. tem um aplicativo normal, tem uma curva, eu analiso a curva. Beleza. Passei o quê? Passei 14 dias analisando tudo que eu comia.
Hoje em dia, por exemplo, não vou passar o perrengue que eu passei no Open esse ano. Meti lá, todo mundo pediu açaí, comi o açaí, daí a pouco a gente tinha que fazer um ódio, eu tava assim. Sem vontade. Falei, gente, não é possível, vou tomar um café, vambora. E... Não adianta. Corre Não há mais. gramatura de cafeína que ajude. Não tem cafeína, não tem betalanina, que não tem grão de canseira Minas Gerais que levanta. Não esse dá, padrão. não dá. Tá maluco. Nessa lógica, a gente, falando dentro de nutrição, eu queria que vocês falassem um pouco da opinião de vocês sobre essa busca incessante por suplementos. Eu vou ser mais específico. A maioria dos atletas recreacionais, vamos chamar assim, a galera que treina nos boxes de forma geral, quem está buscando um pouquinho mais de performance, não sei se eles têm noção de quanto o suplemento é um ganho relativamente pequenininho. Pequeno. E quanto eles podiam ganhar mais se eles dormissem um pouco melhor, se bebessem mais água, se não bebessem álcool. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Legal. Cara, eu falo assim, Sim. A princípio, suplemento, complemento, agora suplemento. Aliás, alimento complemento e suplemento. Não adianta, a galera quer pular a etapa, não come direito, não complementa, exato. Não complementa direito, mas já que eu não comi na hora do almoço e não tomei o meu lanche corretamente, vou colocar mais um scoop de whey, né? Então, é sempre nessa. De novo, na história do emitório e tudo mais, complemento. Eu tomo suplemento, mas eu tomo 2 suplementos e um deles eu tô complementando, por exemplo, com aveia, que é um negócio que custa R$3,50 no mercado, entendeu? Não, mas E por que a aveia? Justamente porque ela tem muito carboidrato e ajuda no meu substrato, na minha energia, na minha recuperação. Bastante fibra. Muita fibra para recuperar. O ferro, o indivíduo que tem um metabolismo alto, que exato. precisa... Né? Exato, tem esse cenário também. Fala, joga na mesa aí. Vamos. Exato. Não, porque ele é uma pessoa, a pessoa vai ouvir aqui e vai comprar aveia. Vai eu se sei. encher de aveia. Calma. Aveia. Snack tenho 100 quilos, aveia. Eu tenho uma dieta hoje de 5.000 calorias. Então, assim, isso me permite tomar suplemento com aveia 2 vezes ao dia. Sim. Isso me permite. Se você tem 2.000, 2.500... Vai com calma na aveia. Usa aveia com iogurtezinho natural ali. Sem mel. Sem mel. Mel é açúcar. Converse com o seu nutricionista para achar a melhor estratégia. Mas no meu caso, que como muito, isso me ajuda. Legal. Ajuda no meu sono, me ajuda em diversas coisas. Eu acho a busca por suplementação uma besteira. Legal. Uma besteira tremenda. Massa. Eu acho que você, primeiro, vamos pensar na sua motricidade, no seu movimento quanto a treinamento. Vamos pensar no seu treinamento depois. Vamos pensar na sua nutrição depois. Vamos pensar no seu descanso depois. Olha o tanto de etapa que tem até você pensar, acho que eu vou tomar um whey. Tem uma estrada, né? Nossa, tem uma estrada enorme e muito longa. Porque assim, cara, é a primeira coisa. Antes mesmo de qual planilha que você vai fazer. Nossa. Você tá dormindo? Já vamos falar sobre isso. Você tá dormindo? Porque, assim, de verdade, cara, sem recuperar, você não melhora. 6 horas não recupera. É importante deixar claro aqui. Eu durmo 6 horas e fico ótimo, porque você tá acostumado. Porque você se condicionou, porque você dorme às 6 horas faz 5 anos. Mas não, 6 horas não é o suficiente. Mas o doutor tal diz... O doutor tal não tá ouvindo o consenso. Existe um consenso. E esse consenso vai dizer, 8 horas, gente. Eu durmo 7 horas e meia. Tá ok. Tá lindo, tá bala. Às vezes, pra você, essa meia hora tá ok. Seu sono REM bateu. Lindo. Cara, sono é o número 1. O sono, ele vem antes do treino. Porque pra você adaptar, você estressa o organismo. Estressei. Pum. Você precisa recuperar. Se você não recupera depois do estresse, você não adapta. E aliás, é legal falar em dois assuntos que tem a ver com isso, que andam em paralelo, que é a recuperação muscular, que acontece à noite dormindo. Então, tudo que a gente treina, a gente ganha descansando na recuperação. E a outra é a questão neural, que muita coisa a gente faz mecânico durante o dia, a virada de chave acontece no sono, né? Exato. Sim. Então, o sono, ele é prioridade. Depois do sono, vem o seu treino. Então, o seu treino está correto? Tá. Eu quero emagrecer. O que eu tomo?
Nada. Você toma vergonha na cara, Boa. Esse é o melhor né? remédio. Faz a sua dietinha, come menos do Déficit que calórico. você treina e dá-lhe. Agora, você não vai emagrecer tomando alguma coisa, a não ser que você tome aí algumas coisinhas aí que a galera a gente tá toma falando de aí. performance. Não vamos Tô falando- entrar nesse assunto estou hoje. falando de suplementos não farmacológicos. Não farmacológicos. Enfim. Então, isso é a segunda parte. Segunda parte é o treino. O treino junto com a alimentação, lógico, né? Mas se a gente tá aqui para falar de treino. Sim. Vem depois do sono. Sim. E a alimentação, cara. E falando de alimentação, como vocês encaixam gordura na dieta de vocês? Eu não... ela gosta dessa brincadeira. Sim. Eu vou com um pouco de calma. Sempre longe dos treinos, ou não? Não, eu até... Não, longe dos treinos. Você fala tipo, como se fosse pré-treino? Não. Mas você consome, por exemplo, logo de manhã cedo e à noite, tipo, em horários distintos. Sim. Assim. Eu não consumo que é o mais perto, comum. pré, ou logo após, ou durante, não. Porque tá rolando uma onda agora de nutricionistas falarem para comer gordura próximo dos treinos. E eu sempre falo assim, essa pessoa conhece CrossFit? Mas, de novo, entra o naquela modismo. questão... entra naquela questão da especificidade. É. Não é que funcionou com fulano que só faz supino e agacha e faz pull-up. No pull-up não, é aquela barra guiada lá, que parece um pull-up, tarará. E querer colocar isso dentro de um box, querer colocar isso num cara que quer se transformar num atleta, numa menina que quer se transformar num atleta. Cara, não. Cenário, ambiente vai fazer você mudar muita coisa. Então, procura um nutricionista. O básico é sempre esse, procura um nutricionista. E se seu nutricionista falar pra você parar de comer gordura, você vai em outro nutricionista. Vai outro nutricionista. Parar, eu acho uma loucura. Porque tem essa não é coisa saudável. de querer tirar da alimentação também, que eu não entendo. Mas a gordura, ela é perigosa, né? Eu acho que a gordura ela é importante e ela é perigosa. Porque é muita caloria. Né? De uma vez, em pouco espaço tipo, de uma alimento. colher de óleo Azeite, é muita caloria. Então tem que ter cuidado, mas você tem que entender que ela é importante pra caramba. Sim. Você precisa consumir gordura, né? É um medo que criou de gordura também, que eu não entendo. Tudo é lenda, Pelos né? Lendas conceitos que vão se criando. Exato. Pensa assim, ó. Colesterol, Gordura é igual perfume. É igual perfume. Perde Boa. pouco. Boa. Passou Essa é muito, nova, você essa é nova. fede. Boa, boa. Entendeu? É isso. Exclusivo do nosso podcast. Assim, pra mim é muito difícil porque eu não como carne e eu tendo a comer o mínimo possível de qualquer coisa que vem de animal, né? Então eu acabo comendo pouca gordura. Então eu tenho que me atentar muito a colocar gordura. Então por isso eu tenho eu sempre penso na gordura, porque ela sempre falta na minha dieta, né? Tá. Eu nunca gostei, eu não digiro gordura muito bem. Então eu criei um rancinho, assim. Só de pensar em gordura já me dá um... Mas Sei. tem que comer, meu. Sim, então, Tem que colocar. então você tem que pensar em que momento que você vai colocar. Mas vai no nutricionista. Por favor. No mínimo, eu falo pra galera, você não precisa ir no nutricionista pra ele te fazer uma dieta. Senta com o nutricionista, fala assim, me explica como é que funciona isso aqui. O que eu preciso comer? Como é que funciona? Então, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, o que é fibra. É o básico do básico. Então, se a pessoa entender isso aqui, já ando É mais luz na fácil. frente. É mais fácil. Daí entender um pouco de combustível, de entender que CrossFit basicamente é carboidrato, né, na maioria dos casos. Se você quer desenvolver essa capacidade de processar gordura, vai correr, vai remar, vai nadar. Exatamente. Longas Que é distâncias, uma baixa coisa que intensidade. falta muitas vezes, né? No CrossFit, na planificação e tudo, que é uma coisa que falta ali. E que se falta, então não é isso que a gente vai fazer, né? Então é carboidrato mesmo que você vai pôr pra dentro. Aproveitando a linha que você puxou, vamos falar sobre programação. Primeiro, vamos falar do melhor, ou do melhor não, do mais apurado, para depois a gente falar de uma forma mais genérica. Vocês já tiveram várias experiências com programações diferentes, imagino, durante a carreira de vocês. E eu acho, pessoalmente, que programar não é uma tarefa fácil, né? Bem complexa. Eu acho que, na visão do atleta, é mais difícil ainda porque vocês têm que ter além de ter uma visão crítica, ter uma maturidade muito grande de entender qual é o seu problema de verdade. Sim. E querer abraçar isso. Sim. Porque é só assim que você melhora, né? Pegando os buracos e entender isso como uma oportunidade de crescimento, né?
E daí, nesse aspecto, eu queria que vocês me falassem assim, como vocês acham que a programação brasileira está em relação ao mercado de CrossFit? Cara, eu acho que assim, hoje tem programador saindo pelo bueiro, né? É. E aí tem que se tomar cuidado. O aluno, tá acontecendo o seguinte cenário que eu vejo. O aluno tá lá e ele faz um workout que dura 8 minutos, ele não acha o suficiente, mas ele, no último exercício do workout, era o wall ball. Aí ele joga o último wall ball, a bola volta na mão dele, ele consegue pegar a bola, ficar em pé e guardar. Ou quer dizer, ele não deu nada, né? Não é possível. O cara não caiu no chão no final do workout. E aí ele fala que o workout tá ruim, e aí ele procura uma planilha. Então, assim, calma, negão. Você tá dominando esse workout ou é que você não quis entrar no vale da sombra dentro daquele workout ali? Entendeu? O primeiro passo é o cara entender isso. E o que você quer com a planilha? Você vai fazer prática, performance ou só treinar com a planilha? São 3 pontos muito diferentes. São. E aí o cara procura porque tá na moda, porque meu amigo faz, e aí ele fica 1, 2 horas e meia lá fazendo a planilha, junta a galera, aquela bagunça, aquela coisa legal e tal. Só que depois de um tempo fazendo a planilha, ele se frustra, porque ele começa a chegar num platô e ele não se corrige e tudo mais. A planilha não era para ele, não era para ele. Sim. Ele começa a, obviamente, isso a gente fala, não se compara, né, não sei o quê, mas às vezes é até meio difícil. É meio difícil não se comparar. Sim. E performance, velho, principalmente que é o que a galera mais se compara. Vamos pensar em descanso, treino, alimentação e abdicação. A abdicação, a galera não quer entrar nessa lacuna. Todo mundo quer aí. pílula mágica. Ninguém quer... tem o abdicar de ir pra balada, de ir no churrasquinho, de tomar uma cerveja com meus pais no final de semana. De abdicar de 2 horas, você ia dormir mais tarde e dormir mais cedo. Você nem tá perdendo nada, mas o fato do cara ter que se esforçar já é difícil. Tipo, não posso ficar vendo série até meia-noite. Não, velho, 10 horas você tá na cama. Então, tudo isso, eu acho que vem antes do cara falar assim, acho que eu vou pagar uma planilha. Mas tá mais fácil pagar a planilha, porque eu tenho dinheiro, e aí eu vou e pago. Eu tô fazendo alguma coisa. Assim, então... eu tava pensando a gente vir de cima pra baixo, mas já que a gente começou falando da galera, vamos continuar na galera, depois a gente chega até vocês lá no Olimpo, lá em cima. Falando dessa galera, eu acho que... Eu tava comentando um dia com a Amanda, que eu acho que o perfil do crossfiteiro mudou, assim, bastante ultimamente. Eu tenho visto cada vez mais pessoal comprando planilha, como você disse, mas também comprando aplicativo de mobilidade, pagando mais do terapeuta, sendo um pouco mais inteligente em fazer mobilidade antes do treino, de fazer um pós. É um ponto positivo. Um acessório, super positivo. E, obviamente, você tem que ter grana para isso, porque tudo isso é muito caro, né, nos dias de hoje. Hoje, para comprar um tênis de crossfit, custa os olhos da cara, né? Mas eu também vejo esse lado positivo, assim, que o pessoal tá mais maduro em relação ao esporte, sabe? Não é só o louco da planilha, mas também tem a galera que tem a planilha, sim. Acho também que, concordo com vocês, que não acho que é onde ele vai ganhar de verdade. Mas eu tenho visto muito essa mudança, assim. Você tem visto mais esse perfil também? Cara, eu acho que sim. Né? Assim, tem um ponto positivo, com certeza. Sim. A galera que tá comprando os aplicativos de mobilidade está fazendo, eu acho ótimo. E tá fazendo? Está fazendo. Eu acho que é aí que é o ponto. Eu acho que é isso que você falou. Muita gente querendo gastar dinheiro, mas na hora de fazer, não faz, cara. Aí você fala, beleza, você comprou o aplicativo. Nossa, domingo eu fiz 1 hora de mobilidade. Tá, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? O que rolou? Não fez, né? Exato. Não fez. Foi dormir tarde, não comeu na hora certa, não bebeu 2 litros de água no dia. Mas, para mim, sinceramente, assim, a minha visão hoje do que está acontecendo a galera compra a planilha, mas quem que tá treinando essa pessoa? Ninguém. Então, aí você vê, a galera posta vídeo, posta não sei o quê, tá fazendo tudo errado, qualidade 0, mas estou fazendo a planilha. Beleza, mas, ninguém tá te olhando. Às vezes não tá na hora de você começar a fazer uma planilha ainda. Às vezes você precisa de uma orientação. Exato. Entendeu? Por exemplo, o que eu faço? E é um merchan, mas não é um merchan. Hoje eu faço planilha personalizada. Sim. E como que funciona? Eu faço a planilha para a pessoa
Durante a semana, elas me mandam 2, 3. Tem gente que me manda 85 vídeos. Mas tem gente que me manda 2, 3. E eu corrijo. E aí eu vejo assim, puta, ó, não tá fazendo tal coisa aqui. Deixa eu... Tá, na hora que eu vou montar a planilha, eu vou botar... isso aqui, né? Eu vou manipular a planilha aqui, vou botar um exercício aqui para ela entender isso aqui. É isso que eu acho que falta. Falta uma orientação. É simples. Você quer fazer uma planilha, você precisa ser orientado. Desculpa te cortar, mas aí você é obrigada a concordar comigo que você não consegue fazer isso com 10 pessoas. Não, eu não consigo. E aí é que tá. Quem tá vendendo planilha, tá vendendo para 800 pastel. pessoas. Exato. Aí que tá. Então, você quer fazer uma planilha. Por exemplo, é que é o básico. Às vezes, a pessoa ela não entende. Porque, vou gastar R$100 para fazer um personal por semana. Tá, mas você tá gastando R$25, R$50 num aplicativo de mobilidade que você nem faz. Exato. Então, por exemplo, ontem eu dei aula para uma amiga minha, ela treina em outro box. Aí vai, Amanda, quero melhorar. Então, beleza. Ela fez uma aula comigo e eu dei 85 dicas que ela vai botar em prática lá durante o treino dela. Ela mesma, ela consegue filmar, ela consegue ver. Então, é o básico. Às vezes, quero fazer a planilha da Mayhem. Show. Então, uma vez na semana, eu vou fazer um personal aqui com o fulano, que o cara é bom de LPO. Então, se você quer investir, cara, então investe. Porque, às vezes, o que está faltando é alguém te olhar. Uma outra coisa também, falando um pouco sobre o que a gente falou de vocês terem maturidade de enxergar os próprios defeitos, eu acho que falta muito isso das pessoas entenderem qual é, de fato, a prioridade de foco de trabalho, sabe? Sim. Eu vejo muita gente preocupada com o snatch de 100 quilos e não consegue fazer um squat decente. Ele não está entendendo a importância da longevidade dele no esporte, sabe? A gente sabe, né, que um padrão de mecânico ruim vai trazer problema futuro. O Bergeron, ele fala isso, né? Ele fala que primeiro você tem uma boa mecânica, depois, com a boa mecânica, você vai ser um bom executador de movimento. Isso. E aí, talvez, futuramente, você vai ser um bom competidor. Então, tudo começa pela técnica. Fundamento o tempo todo. Ele conta, em alguns podcasts, que ele virou pro Fraser e falou assim, olha, agora, nesse momento, a gente vai dar uns 5 passos para trás. E aí, 7 passos para frente. Isso. Agora, mais 3 passos para trás. Agora, mais 3, 4 E agora passos o Matt pra frente. Fraser está fazendo isso com a Mel. Com a Mel Bryan. Exatamente. Sem dúvida. Ele, inclusive, a Mel Bryan estava fazendo um camp, não sei, de LPO. Sim. Uma menina fortíssima e começando a reaprender o movimento. E agora ela está com um movimento, por exemplo, de clean, que era um movimento pausado, né? Ruim, limpo, com uma carga altíssima. Pronto. Agora sim, demos um passo para trás, eu trouxe um especialista, foi o que eu falei, treino, prática e performance. Vamos praticar isso aqui. Você citou a Camille, não sei se sabe dessa história, mas a Camille Leblanc, ela era ginasta. Sim. Daí ela começou no CrossFit, e ela começou a performar bem e tal, mas ela sentiu uma deficiência no LPO. Daí o coach dela falou, sai do CrossFit, ficou um ano fora, só no LPO. Ela ficou um ano fora, só no LPO, voltou e foi campeã. Então, tipo... É igual o Fraser, ele ficou 1 ano sem fazer LPO. Por quê? Porque ele veio do LPO. Então, o que ele tinha que fazer? Endurance, ginástica. Não era esse o problema dele. Então, a gente Exato. vai trabalhar seu problema. E isso, para quem está começando, às vezes dói. Porque você fala assim, fulano tá fazendo snatch de 100 quilos ali toda semana. E eu tô aqui fazendo air squat. Entendeu? Talvez seja o seu air squat que é o problema. Então, às dos vezes, 100 o seu quilos. problema também é pegar e pagar uma terapia. Exatamente. Pagar uma terapia para ver por que tá doendo dar um passinho para trás. E eu acho que isso muito vem do fundamento, mas o fundamento mesmo. O seu professor, de quando você começou, como ele introduziu o esporte para você. E esse eu acho que é o BO tá aí. A galera que está dando aula está recebendo o aluno como se ele fosse um indivíduo ou como se ele fosse um negócio que está ali, eu vou falar ali o que está no quadro, faz isso aí, eu quero 5 rounds, se vira. Não, eu vou olhar para um aluno, eu vou começar a aula, eu vou explicar para ele o propósito do treino, o que eu quero com o treino, eu vou explicar o porquê que o CrossFit vai ser bom para você e sei lá, numa aula, num dia, eu vou falar sobre agachamento. Então, como que melhora um agachamento e como o agachamento vai melhorar seu clean. Então, eu acho que está
na base de como você começou o esporte. Sim. Quem que foi que te orientou? Faz uma análise boba. Você pega uma pessoa que ministra atletas e fala, beleza, eu vou entrar para essa planilha. Pega os principais atletas que esse coach gerencia. Os principais. E olha a vida deles. Eu consigo ter uma vida dessa? Eu consigo me dedicar tanto quanto esses caras estão se dedicando? Acordando cedo, dormindo o tanto que tem que dormir, comendo o tanto que tem que comer. Sentindo a dor que eles estão sentindo, não desistindo, às vezes se machucando e voltando da lesão. Tudo isso, eu consigo, não consigo, não é hora de fazer o que eles estão fazendo. E não se cobre, e tá tudo bem, entendeu? Vai com calma. Ao mesmo tempo que eu vejo, sempre tem alguém que traz um treino. Eu vi o treino da Tia Claire, queria fazer o treino, achei muito legal. Ao mesmo tempo que eu vejo isso, do outro lado, eu acho incrível a capacidade que vocês, atletas, têm de se colocar nessa situação horrível. Horrível. Ali a gente citou, eu acho que a Mel Bryan é um típico caso desse, né? Eu nunca vi ninguém amar tanto se deteriorar num treino igual Nossa, ela. E você vê que realmente ela tá sofrendo, ela não tá fazendo não, teatro. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu acho que essa capacidade de vocês terem é um negócio fora do comum. Porque é uma... Não é que a gente sente prazer em sentir dor, mas quando tá doendo e você continua indo, você cresce. Você fala assim, cara, eu sou foda mesmo. Posso contar uma experiência? Eu e a Amanda, inclusive. A gente tava treinando, a gente treinou a manhã toda. E a gente tinha um teste de 5 km de remo. Essa história é boa. Ninguém gosta de teste. Ninguém teste. 5 km de remo. Não é 1 km e não é 20. Na pancada. Aí, ok. A gente treinou, enfiamos performance pra dentro na manhã. E ok. Almocei, a Amanda também, tal, ok. Aí eu falei pra Amanda e falei assim, a gente tem o teste de 5 km pra fazer. Vamos em tal lugar fazer? Aí a Amanda falou assim, não, porque a gente treinou forte, não sei o quê. A minha resposta foi, e aí? Aí ela respondeu, é verdade. É verdade. E aí? Quem foi o menos inteligente nessa pergunta, nessa resposta? E aí é maravilhoso. Chegamos lá, rodamos, aqueceu. Assim, né? Tipo, botamos 2 remos do lado e blau. E blau mesmo. Nossa! E aí cai um pro lado, cai o outro pro lado. Beleza. No meio de uma academia tradicional. Tradicional. Tá. Só que era o remo da Concept e tal. De manhã a gente tinha treinado forte. E aí, depois do IAI, a gente fez o teste de 5K. Acaba o teste de 5K, senta, os dois se seca do suor, olha um pra cara do outro e fala assim, vamos nadar. Juro. Aí caiu os dois na água e nada. Aí depois eu parei pra pensar, falei, calma aí, a gente não queria nem fazer o teste. Ainda fizemos um treino de natação depois. Não, e os dois tinham planejado nadar. Eu pensei, vou levar as coisas, vai que eu quero nadar. Vai que? De repente... Ele fez a mesma coisa, vou levar as coisas, vai que eu quero nadar. Aí os dois estavam com as coisas de natação, falaram, quer saber? Vou cair na água. 6 horas da tarde. E dali. E vai. Cara, e é muito doido. Parece que é um vício, sei lá, o córtex pré-frontal fica louco. Fala, não acabou a sua atividade hoje, dá tempo de nadar. A piscina não fechou, acho que dá tempo. Mas assim, eu acho que o que diferencia ali a gente sabe que, beleza, não é que a gente vai se matar de nadar. A gente vai nadar porque a gente tem que nadar. Porque é uma coisa que a gente tem que praticar, é técnica, é tempo na água. Sim. Então, beleza, então vale a pena nadar. Mas a gente não ia fazer um workout forte, porque a gente ia jogar o treino no lixo. Exato. Aí a diferença entre estar treinado e cansado. Exato. Sim. A gente encontrou uma coisa que falou, isso aqui dá pra fazer. Então, a gente vai fazer. A gente podia decidir falar assim, não, hoje vamos fazer meia hora de mobilidade hoje, porque ainda dá tempo e vai valer a pena. Aliás, um assunto legal para a gente encerrar a parte de programação, eu vejo, eu não vou questionar agora se a pessoa deveria ou não fazer a planilha, mas o fato, quando a gente quer fazer uma planilha, ela tem uma programação bem mais extensa do que uma programação regular, né, de quem está fazendo treino no CrossFit regular. E aí eu vejo muita gente tentando fazer a planilha numa levada só. E daí eu sempre digo, na minha opinião, eu falo, se você fizer metade bem feito, é melhor que você tentar fazer tudo. Não há condição de você performar durante 3 horas seguidas no pau, né? Muito difícil, né? Não dá. É porque
Aí, também é uma das coisas que eu acho que diferencia o atleta. Um atleta que performa bem, né, pelo menos. Não é todo treino que você vai dar 100%. Não. Às vezes, você vai dar 40%. Pô, meu bar muscle up não é bom. Então, o seu treino de bar muscle up, ele não vai ser um treino intenso. E tá tudo bem. Mas depois dessa parte, pô, eu vou fazer um WOD que eu vou destruir aqui. Vai ser PSE 10. Vai É ser 10 ruim. de esforço. Então, as 3 horas não são 3 horas que você vai se matar. Aí é que tá, você tem que saber aonde que você vai colocar o seu esforço. Às vezes você faz um treino, por exemplo, hoje a parte final do meu treino era handstand walk com GHD e legless. Eu não preciso me matar nesse treino. Eu preciso fazer o volume ali, que tá ali. Cumpre o volume. Cumprir o volume, eu vou fazer bastante Mas aí eu legless, acho que uma coisa que eu sou ruim. Era. Isso exige do atleta uma maturidade de ler a planilha. Vou até aproveitar para perguntar para vocês. Em qual momento virou a chave e falar assim, preciso mexer nessa planilha? Porque até um determinado momento vocês seguiram uma planilha. Sim. Algum momento falou assim, mano, isso aqui não tá dando para mim. Não tá dando a ponto de não fazer? Não tá dando a ponto de você falar, eu preciso mexer, tá faltando um monte de coisa que eu sei que eu preciso mexer. Cara, assim, em 2019, vou dar um exemplo que é, assim, real mesmo. Em 2019, eu tava treinando, me classifiquei pro BCC. A gente entrou pro BCC, fiz o BCC. Só uma quem não sabe o que é BCC, quantas pessoas se classificam pro BCC? 32. 32 pessoas. E BCC é mundo. O BCC região. Né, 2019 foi qualquer um do mundo. Do mundo. Qualquer um do Tinha mundo. bastante... Na verdade, mais da metade era gringo. Gringo, Tanto que eu acho que era de brasileiro no masculino. Eu me diverti vendo Lucas Parker, os irmãos Pente, tava todo mundo aí. Foi muito Cara, legal. isso é muito louco. Foi muito da hora. Esse BCC foi o mais legal. Eu lembro Quando de eu você no entrei- handstand walk. Never forget. Poucos momentos de glória. Tinha uma prova que era gigante, era bike, carregava a sandbag, double under, voltava, bike de novo, aí carregava um farmer carry enorme. Ai, Eu tava do lado do Lucas Parker, do lado, na raia ao lado. E aí eu tava atrás dele nos slotzinhos ali onde a gente fica para poder entrar para a arena. E eu entrei. E era a minha primeira competição internacional, foi em 2019. E eu tava do lado do Lucas e atrasou, acho que uns 40 segundos de abrir a contagem para abrir a prova. E eu tô do lado do Lucas Parker. E beleza. Aí eu olhei pro Lucas Parker e eu pensei assim, cara, esse cara tá na parede do meu box, desenhado. E eu tô do lado dele, cara. Ai, Que loucura! Esse BCC foi muito legal. Ele foi muito legal. Aí eu olhei pro outro lado, na ponta tinha o Elijah Mohammed. Aí eu falei, cara, eu sigo esse cara no Instagram, ele é brabíssimo. 400 overhead squat. Mano, E eu esse aqui, BCC. cara. Eu aqui pra pedalar junto com os Animal, caras, né? entendeu? Incrível. E aí que você fala, tá dando certo. Mas tem um detalhe. Teve uma prova que tinha 2 dumbbells de 35 quilos, onde tinha que fazer... Mano, só um foi adendo. horrível, Foi horrível. literalmente o pior WOD da minha vida. E Eu só quero dizer isso. o volume não era grande. Era hang clean jerk ou hang clean? Clean jerk. Hang clean jerk, com Step 2, over. e step up over. Só que por round eram 5 movimentos de cada um. O problema era que, assim... Ninguém treinava com essa dumbbellzada. Ninguém. E o dumbbell era muito pesado. Naquele momento, eu falei assim, tem um gap gigantesco aqui. Porque eu vi os Pentics... Sumir. Não, Não, Eles são muito habilidosos assim, com equipamentos parecia- unilaterais. absurdo. A prova da Parecia bike que com era overhead outra lunge. competição. Tranquilo. última prova, foi incrível. Tranquilo. E o mais incrível era, eles, igual, tinha uma prova de sandbag, sandbag clean, eles abraçavam a sandbag e jogavam aquela sandbag de qualquer maneira, enquanto eu tava tentando me Enfiar uma mão, posicionar. põe a outra. Não, os Pegando caras, o bebezinho E frágil. ainda Exato. era leve, né? Porque 150. a gente faz hoje... Cara, eles simplesmente enfiavam a mão, sem saber se a mão deles iam zoar no chão. Não, eles tinham a maneira correta de colocar. Puxava, colocava no joelho e pau, pra trás. E eu falava, calma aí, velho, tem um gap enorme aqui. Primeiro, eu não tenho essa garra que eles estão demonstrando. Eu não tenho esse treino, eu não tenho esse core, eu não tenho. Aí eu falei, eu preciso procurar uma maneira... 2019, então. 2019, procurar uma maneira
de começar a encher esses copinhos, né? Porque a gente fala que CrossFit é um monte de copinho que você tem que tudo na metade, isso aí. exato. E aí você vai enchendo. Foi nesse momento, eu acho que foi a primeira vez que eu falei, preciso começar. E você, Amandinha, Eu acho teve um que insight pra desse? todo mundo é a hora que você se ferra numa prova. Você fala, tô diferente do resto. Não se ferrar porque você foi mal, mas não se ferrar porque você não consegue. Você fala assim, eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho isso aqui que eu tô vendo que o resto tem. Porque, até falando pro pessoal que tá vendo, habilidade não é, acho que não é só isso, porque tipo, teve agora esse caso da salto cruzado de corda. Crossover. Era um skill, mas mesmo que alguma pessoa soubesse, vai ser difícil você ter volume nele. Sim. Também é outra coisa, né, que você está falando. Saber fazer o sandbag, você sabia. Você não tinha um volume de trabalho para ter aquela mecânica avançada, neural, né, que você não pensa, faz. Eu não tinha quantidade de repetição suficiente para aquilo que se tornasse habitual para mim. Sim. Então, eu precisava trabalhar mais. 2019, para mim, também foi um marco, porque para mim também foi minha primeira competição internacional. Então, foi meu primeiro BCC, meu primeiro regional. Então, eu cheguei na competição, assustada pra caramba. Falei, vamos fazer o que dá aqui. E eu percebi que, tecnicamente, eu tava bala. Falei, todos os meus momentos de glória da competição era muscle up, handstand walk, snatch. High skill. Entendeu? Exato. Mas e o cardio, cadê? Não vi. Ele não foi junto comigo. Então, ali eu falei, bom, eu encontrei aqui o que é que falta para mim. E aí você vai encaixando lá na sua planilha o que é que falta. E isso hoje eu faço muito. Então, por exemplo, hoje, Amanda, você faz triatlon, você vai pro triatlon. Eu não vou pro triatlon, gente. Eu sou atleta de crossfit. Mas eu vou lá por quê? É um treino acessório. Porque aquilo ali me expõe. Sim. Aquilo ali me expõe de uma maneira que é assustador. Eu vou começar uma prova de triatlon, eu falo, vai doer. Eu sei que vai doer. E eu sei que vai ser horrível, porque eu sou ruim. E é ir em busca dessa coisa que é ruim. Porque é ali que você ganha. Isso é um atleta, para ele chegar no alto rendimento, no CrossFit, ele vai ter que encontrar aonde ele é ruim, enxergar, eu sou ruim nisso aqui. Então é isso aqui que eu vou fazer. E bater no peito que é ruim. Eu acho que isso é importante. Exato. Então, aproveitando o ensejo, vamos falar um pouquinho de Open. Como é que tá a expectativa de vocês sobre o próximo Open? Tá tão pertinho já, né? Tá chegando. Pra mim, tá diferente, porque eu mudei de planilha, né? Então, eu tô no momento de onde eu vou fazer o Open. Porque uma Onde coisa você vai fazer muito... Não, eu vou fazer aqui, né? Mas, assim, uma coisa que a gente que fazia a mesma planilha e tudo, uma coisa que é muito legal, que era muito legal lá, é ter uma turma para você fazer junto, para você ter com quem comparar, quem te puxar, não fazer besteira, igual a galera fez esse ano, né? Regras e filmagem. Porque a galera acha que a gente faz o Open assim, mas, não, é um protocolo. eu já, acho que umas 3 vezes, eu fiz o odd e não filmou. Sim. Já teve vez de eu fazer o odd com 2 celulares. Sim, tem que ter redundância filmou. mesmo, porque é problema. Então, isso, para mim, agora vai ser uma questão. Mas agora é a hora que eu falo que começa a temporada, sempre em dezembro, né? A galera lá do triatlon tá, e aí, vai tirar folga? Falei, não, agora o negócio começa. E agora que a gente começa a sentir essa vontade de sofrer e de deixar doer. Sim. Porque isso não é o ano inteiro, né? A gente não para de treinar, mas a gente tira o pé e agora a gente começa a apertar mais, fazer mais cardio, né? Mais alta intensidade, esse sofrimento, né? É o treino simples e que vai doer. Exato. Todo treino que tem configuração simples, tome cuidado. É isso aí. Muito cuidado. Eu falo sempre. Muito cuidado. Então, agora começa a aumentar a intensidade, né? E o volume, durante a temporada, aumenta junto, né? Então, a gente estava treinando de boa, não sei o quê, 2 horas de treino, agora começa até ali o finalmente, né? Que para a maioria da elite, né? Vai ser o regional. Sim. Alguns sortudos não, alguns brabíssimos, o games. Mas aí o volume começa a aumentar junto com a intensidade. Sim. Nossa. Quanto pior fica, né? Quanto mais alta a responsabilidade, pior fica o treino. Eu me classifiquei agora para o Lollapalooza, estou viajando agora dia 27. Parabéns, cara. Pô, demais. Valeu,
Assim, é muito louco porque eu nem queria fazer o Qualifier. E é isso. Na hora que eu me classifiquei, o treino piorou. Eu comecei a fazer um monte de coisa a mais e não sei o que e tal. Mas é o ônus de você assumir certas responsabilidades. Sim. Não tô indo com foco de super performance e tudo mais, exatamente porque o meu foco é essa parte do ano. O Open, as quartas, a Semi, Copa Sur, que vier. E eu acho que você, como atleta, quando você participa do evento como o Modapalooza, ele traz experiência de evento também, né? De chão, sim, de campeonato, mas né? você tem que ficar com o olho muito aberto. Muito aberto, para não se machucar, para a sua vaidade não fazer parte da arena, porque ele é muito próximo de um momento que, se acontecer uma bobagem, você perde o ano. Foi o que aconteceu comigo esse ano. Aconteceu isso? Aconteceu. Na última semana de Open, para as quartas de final, eu tive um estiramento no bíceps. E aí eu torcia para que não viesse clean nas quartas de final. Foi só um PR. Só o PR. Putz. Era clean, overhead e supino. E aí ainda tentei, com o braço amarrado. Na hora que eu puxei, a lesão aumentou ainda mais. Aí eu falei, bom, era o que ser. E aí já era. Acabou o ano. Mas, o ano todo, né? O ano todo. Esse que é o problema. Não tem chance. A CrossFit não dá ponto sem nó. Não tem uma repescagem, nada. E eu precisaria de 6 a 8 semanas para me recuperar e não deu. Mas, enfim, o Open acredito que vai ser... Fizeram agora um post, né? O pessoal, o novo CEO da CrossFit fez um post e falou que vai ser um Open divertido, porém um dos mais desafiadores de todos os tempos. Tomara. A gente torce por isso, porque a partir do momento que quartas de final entrou na agenda, o Open ficou sem graça demais, né? Exato. Pra gente que é recreacional... E ele falou exatamente isso. Eu lembro, eu sempre tive... Eu tenho um bom deadlift, um bom overhead press, então o Daiane foi sempre uma brincadeira divertida pra mim. E aí teve aquele Daiane que teve uma segunda fase com o handstand walk e esse tipo de evento nunca mais teve, né? Teve sempre evento. Mas tipo, agora teve deadlift com burpee. O legal do CrossFit, pelo menos que tá me parecendo agora, dessas mudanças, é que os caras estão errando. Por exemplo, erramos, vamos mudar. E aí muda. Eu acho que é isso que tá fazendo ficar legal. É essa evolução. Exato. Erramos, vamos consertar. E isso eu achei muito legal. Massa. Então é isso. O Open começa a vir, a intensidade começa a aumentar, o volume começa a aumentar. Porque eu acho que quem não tá na elite, eles acham que a gente treina igual louco o ano inteiro, né? Que a gente treina... Quantas horas por dia você treina? Treino 4 horas por dia. Calma. Não é assim o ano todo. Porque não dá pra ser assim o ano todo. Você não tem nem vontade de fazer isso o ano todo, né? Ainda mais a gente que faz 300 anos que tá no esporte. Tipo, eu vou fazer 10 anos de CrossFit, gente. Em março. Uau! Meu Deus. 10 anos! É muita coisa. Quem que tem vontade, sabe? Não dá. O tempo todo ali, ó. Não dá. Muito sofrimento, cara. E foi muito sofrimento pra chegar na elite. Então, eu meio que já gastei o meu sofrimento. Eu não aguento sofrer o ano inteiro. E demorou pra eu entender isso. Sim. E eu acho que esse foi o ano que eu tirei uma off-season, mais off-season da minha vida mesmo. Faz um bem pra cabeça, velho. Nossa! Cara, mudei de planilha, treinando 1h30, 2 horas, tranquila. Peguei e falei, não, vou focar no endurance e vai. Curtindo o triatlon, que é um negócio que tá sendo super legal pra mim no off-season também. Mas eu acho que uma das primeiras coisas que eu conversei com a Amanda, né, quando a gente começou a conversar de perto mesmo, eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, vou meter a cara no triatlo. Eu falei, puta, que demais, cara. Porque é uma das coisas que você menos espera alguém falar, que meteu as caras para melhorar desenvolvimento de endurance. Imagina eu chegasse no regional alguns anos atrás, tivesse a prova que teve esse ano. Nossa. Era 2 km de corrida, 500 metros de natação no mar e mais 2 km de corrida. O que eu ia fazer no mar? Pedir ajuda. Sem nunca ter nadado no mar. Teve gente que nem entrou. Teve gente que entrou, nadou 100 metros e apavorou. Porque não se expôs, né? Então E, Matheus, apesar do treino ter off-season, as contas não tem. Não tem. Tem o ano inteiro. E aí me fala um pouco de como é a vida de um atleta profissional do CrossFit. Acho que o mais difícil no esporte hoje é que o atleta, ele é um empreendedor de si mesmo, né? Sim. Eu acho que é aí que é o mais complexo. A gente, pelo menos falando por mim, acho que todo esse momento do CrossFit, eu fui o meu próprio empresário, eu fui o meu representante
E isso é muito complicado. Eu chegar para uma marca, eu chegar para um possível patrocinador e falar: oi, tudo bom? Eu sou atleta de CrossFit, eu preciso... Lembrando, patrocínio não é uma medalha, não é uma credencial nem nada. Patrocínio é uma necessidade. Sim. Infelizmente, no Brasil, o atleta ele vive de patrocínio. É uma necessidade para ele pagar o pedágio para poder ir treinar, pagar uma alimentação e tudo mais. E é uma necessidade, cara. E algumas marcas estão entendendo isso no Brasil, mas muitas marcas não entenderam nada ainda. Entenderam que o produto dela já é o suficiente e tudo bem se esse é o seu trabalho. Porém, vamos focar num nicho que não são os atletas profissionais, os atletas que vivem como atleta. Porque é até meio que uma falta de respeito, sabe? Com o cara que se doa para isso. Tava conversando com um casal, amigo meu, que assim, amigos recentes, que eu acabei de conhecer, que eles moram em Londres, na Inglaterra, e eles perguntaram para mim como que é o cenário dos atletas no Brasil em questões financeiras. E eu contei para eles. O britânico olhou para mim e falou: eu não sei como que vocês conseguem sobreviver dessa maneira. Não sobrevive. Não, exato. Sobrevive, não vive, né? E aí eu falei, é por isso, eu acho que o brasileiro, ele é o maior capital atlético do mundo, é o melhor. E eu falei para ele, é por isso, velho, falei pro britânico, que o brasileiro, quando se classifica pro Games, pras Olimpíadas, para um Lollapalooza, que seja um campeonato muito grande, o cara chora, entendeu? O cara, se pegar pódio, o cara se destrói, porque só ele sabe o tanto de coisa que ele teve que enfrentar, o tanto de preocupação que ele teve que ficar contando feijãozinho para conseguir ainda treinar, performar e medalhar em cima dos caras que conseguem receber uma grana digna, um cenário digno, respeito das outras pessoas. O brasileiro está acostumado em elevar cenário e não elevar a luta. É verdade. E isso é o problema. Mas acho que isso é um pouco diferente no CrossFit, né? Eu vejo dentro do boxe aqui, a gente valoriza mais o esforço do que necessariamente a carga, sabe? Graças a Deus. A gente gosta de gente que rala, né? Mas eu acho que isso é raro. Mas as marcas não olham isso. Sim. Ainda não olham dentro do Brasil. O marketing brasileiro é que é diferente. Porque nos Estados Unidos, uma marca tipo Nike, Adidas, as marcas grandes e as marcas pequenas, eles não vão patrocinar blogueiro. Eles vão patrocinar atleta. Ah, mas blogueiro é quem vende. Sim, por quê? Porque no Brasil, a galera admira Instagram. Então, as marcas, elas querem vender. E elas acham que colocando o produto delas para os blogueiros usarem, é isso que vai fazer vender. E tá tudo bem também, não é que tá errado. Mas a visão é diferente. Lá nos Estados Unidos, a Nike vai patrocinar os atletas. Sim. Aqui, eles vão patrocinar quem tem 80 mil seguidores no Instagram. Então, a visão é diferente. E aí é que está o problema. Porque aqui no Brasil, se você não for blogueiro, você não tem patrocínio. E isso é uma loucura. É uma loucura porque, assim, eu não tenho muitos patrocinadores. Mas uma vez, conversando com um dos meus patrocinadores, antes de começar qualquer trabalho, antes de a gente fechar qualquer coisa, eu falei, gente, eu não vou fazer a dancinha do TikTok. Tipo, cara, que loucura eu ter que falar isso com um patrocinador. E aí, eles viraram para mim e falaram assim, então calma aí que a gente tem que fazer uma reunião. Eu falei, oi? Graças a Deus, eles entenderam que o meu cenário é treinar, performar, e o que eu quero de melhor para que vocês estejam comigo é estar bem condicionado, estar bem treinando, estar bem mentalmente. Sim. Aí eles falaram, faz sentido. Mas esses caras são pessoas que estão comigo hoje. Mas um montante que está aí fora não pensa assim. Mas se você não fizer a dancinha, vai ficar muito difícil. Você não acha, Amanda, que nesse cenário fica um pouco mais difícil ainda para a mulher? É muito mais difícil. Porque se você não posta uma foto de biquíni... Eu fico horrorizado, e estou sendo super sincero. Porque ao mesmo tempo que tem essa realidade, tem muita exposição também, né? É muita. É uma coisa... e é frustrante, sabe? É frustrante, porque parece que a marca está fazendo um favor de te patrocinar. Né? Então, você tem que entregar. Mas não é assim que tem que acontecer, né? E aí você vê, quem tem patrocínio de mulher hoje são as padrãozinho, geralmente, né? Loirinha, magrinha, bonitinha e tal.
Ou a mulherada que é muito forte, muito rasgada, muito trincadinha. Você vê atleta de alto nível, tipo, top 10, não tem patrocínio. Mulher que tem patrocínio tem que ser padrão. E o padrão que seja, né? Sim. Tem o padrão Sim. CrossFit, tem o padrão resto do mundo. E se você se encaixa ali, você consegue um monte de seguidor e aí você tem patrocínio. Se você não tá nisso, você não tem patrocínio. A não ser que você seja TikToker, você faz dancinha, você fica postando foto de biquíni. E tá tudo bem postar foto de biquíni. A gente não tá mas eu não criticando, quero. a gente não tá tentando criticar o trabalho de ninguém. Exato. Eu Se quero. esse é o seu trabalho, Tá tudo bem. Vai tá que tudo Tá vai. bem. tudo bem, mas Sim. o problema é... Isso não tinha que ser um pré-requisito. Exato. Isso. Entendeu? Isso não tinha que ser um pré-requisito, mas é um pré-requisito. Não para atleta. Sim, entendeu? lógico, não faz o menor Exato. sentido. Não pra atleta. O meu negócio é treinar e é competir. O Bruno Eu não- Fratos estava sem patrocínio. Bruno Fratos, segundo colocado nas Olimpíadas no 50 livre, estavam sem patrocínio. E estava lesionado. Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Ah, você pega a Ju Cato, depois que ela classificou pro Games, tá bom, ela conseguiu depois de classificar, que ela tem visibilidade. Ok, mas antes dela classificar pro Games, ano passado ela mandou bem pra caramba. Sim. Agora que ela foi arrumar patrocínio. É uma E loucura. assim, e o patrocínio dela é gringo, né? A gente vai falar agora, é outra O realidade. patrocínio outra dela coisa. é tier, entendeu? É marca de fora. E lá, são dois cenários. Primeiro que lá ela vai ganhar em dólar, e lá viver em dólar é muito mais barato do que a gente viver em real aqui também. É mais fácil. Lá o acesso às coisas são mais fáceis. É Então, muito difícil. E eu falo isso porque, assim, eu nunca tive um patrocínio mesmo. Tive parcerias e tudo, mas patrocínio de salário, nunca tive. Nunca tive. É uma batalha surreal que a gente enfrenta para conseguir se manter treinando. Porque, cara, vai treinar pensando que você tá com a dívida nas costas. Não vai. Vai, tenta lá, vamos ver. Não, e aí, Não rola. E acaba que você tem que trabalhar, você tem que se virar de outras maneiras e tudo. Aí as pessoas você tem que, então, se esforçar mais, se exibir mais no Instagram. Mas, cara, eu não quero. Tipo, não é o meu perfil. Sim. Quando eu tento fazer alguma coisa, cara, não dá certo, porque não é o meu perfil, aquilo Sim, ali. sim. Então, é muito difícil navegar isso aqui. E não só no CrossFit, é o esporte no Brasil. No Brasil, no espaço. Aproveitando então, Matheus, fala pra gente onde a gente encontra nas redes sociais. Fechado. Matheus Ferro O, sem H, Matheus Ferro O. E eu tenho só o Instagram, por enquanto. No Insta, YouTube, vamos ver. Vamos montar. Vamos montar um negócio sempre aí. massa. Vamos fazer uma brincadeira. Aproveitar esse Open, já pendura tudo lá. Pô, imagina, vai ser show. Amandinha, @BAAC2TZ, Bassete. E diferente do meu nome, tem um A a mais no Instagram. massa. No YouTube tem vários vídeos lá, mas assim, nada profissional, mas dá pra ver a gente fazendo vários odds É o que da a gente vida quer. no YouTube também, Amanda Bassete. Massa. Vocês encontram a gente também, Lift Wellness Club, e nas redes sociais. Esse hashtag é o mesmo para todos. Nos vemos em breve. Até breve. Valeu. Até mais.